Oi pessoal, eu me chamo Rebeca, sejam bem-vindos ao canal Pétala Estelar. Hoje vamos ter mais uma daquelas nossas conversas tete a tete, uma conversa mais aleatória, mas para compartilhar com vocês de um achado esses dias de uma música que eu conhecia, aquela música Astronautas de Mármore, de Nenhum de Nós, que foi um grande sucesso nacional aqui, não é? Só que eu não sabia, vim descobrir agora, há poucos dias, que ela tem a versão internacional dela, a versão original, inclusive, né, dela, de David Bowie, que é Starman. E aí eu fui olhar a tradução dessa letra e vi que, na verdade, falava sobre outra coisa, não tinha nada a ver, assim, com a letra, embora é uma canção muito gostosa de ouvir, a de Nenhum de Nós, né, a versão nacional, mas a versão original, que também é o mesmo ritmo, mas assim, a letra não tem nada a ver, é totalmente diferente. É Starman, inclusive, o nome da música na versão original, que fala justamente de Homem das Estrelas. E aí eu vou traduzir aqui pra vocês, mas assim, tradução você sabe como é que é em inglês, né? Cada lugar que você vai se encontra um pouco diferente. Então eu vou trazer aqui com base no canal que eu tô pegando, que inclusive é Music Hall Legendas, no YouTube. Então eu vou só falar pra vocês rapidinho, pra gente falar sobre essa música. E aí ela começa dizendo assim: não sei que horas eram, estava tudo escuro. Eu me debrucei sobre o meu rádio. Tinha alguém mandando um rock and roll. E o som parecia ir sumindo e voltou uma voz lenta, como em uma onda de fase. Não tinha DJ, era só um som cósmico e diferenciado. Existe um homem das estrelas esperando no céu. Ele queria nos conhecer, mas acha que vai nos assustar. Existe um homem das estrelas esperando no céu. Ele falou para não nos assustarmos, porque ele sabe que tudo vale a pena. Ele me disse: deixe as crianças se perderem. E eu entendo, aqui nesse caso, como esse se perder, no sentido de quantas vezes a gente se perde para se encontrar. Faz parte, às vezes, dos nossos aprendizados, a gente tomar caminhos para no final a gente poder fazer as nossas verdadeiras escolhas que ressoam com a nossa verdade, né? Então é nesse sentido que eu vejo essa parte. Aí ele fala, né? Deixa as crianças se perderem, deixa as crianças se esbaldarem, deixa as crianças curtirem. Aí a música continua. Eu tinha que ligar para alguém, né? Que imagina, a pessoa se deparou com o Homem das Estrelas e aí tinha que ligar para alguém. Então eu o escolhi, provavelmente como se estivesse falando, né, de algum amigo que também conhecia sobre esses assuntos. Que doideira! Você o ouviu também? Como se o amigo também tivesse ouvido, né, isso na rádio. Troque de canal, podemos vê-lo no canal 2. Pela janela consigo ver sua luz. Se brilharmos, talvez ele aterrisse hoje. Não conte ao seu pai, ou ele pode nos prender em casa por medo. E aí nessa parte é como se brilha, se a gente brilhar nossa luz, é como se ele já falasse, né, dessa elevação de frequência. Talvez ele aterrisse ainda hoje, no sentido de quando o planeta já tiver uma frequência, uma vibração mais alta, justamente, né, nesse sentido de conexão, também com esses nossos irmãos cósmicos que estão em outra frequência, talvez ele ainda aterrisse hoje, né, no sentido de dizer, quando isso acontecer, podemos nos unir novamente, podemos nos comunicar, interagir novamente. E aí ele fala, não conte ao seu pai, né, pois ele pode prender em casa, você em casa, com medo, no sentido de que tem muitas pessoas que não vão entender se ouvir sobre isso, vão ter medo ainda, né. E aí eu acho interessante também que ele fala naquela parte do Homem das Estrelas, que ele fala assim, ele queria nos conhecer, mas tem medo de nos assustar. Eu acho essa parte tão interessante, porque é muito isso. O planeta, as pessoas precisariam estar preparadas, né, para um encontro com seres de outro planeta, porque fizeram em algum momento da história a gente acreditar que isso não existe, né? Só existe o planeta Terra em todo esse universo, multiverso, e que só existem seres humanos, né? Então, até a gente ir desmistificando isso, não é? Conseguindo entender que há muito mais
não é, do que apenas essa experiência aqui em Gaia, é um salto que nós já demos em grande parte, vamos dizer assim, a gente já conseguiu dar um salto até grande em relação a isso. Mas ainda é algo que assusta e que nem todo mundo está preparado ainda, porque para muitos isso ainda não existe. Inclusive é um dos motivos também que eu acredito, né, que esses nossos irmãos cósmicos ainda não conseguiram, né, não puderam se apresentar mesmo e conviver mais próximo de nós, também porque o planeta, as pessoas precisam estar numa frequência, não é, alinhada com isso, para a gente conseguir essa conexão, essa interação maior, e também querer, não é? Enquanto as pessoas ainda verem isso como ficção científica, como nada a ver, ou como um evento que talvez causaria medo e susto, isso ainda fica um pouco complicado. Mas enfim, faz parte, né? Faz parte do processo. E aí, ele continua dizendo: existe um homem das estrelas esperando no céu. Ele queria nos conhecer, mas acha que vai nos assustar. Existe um homem das estrelas esperando no céu. Ele falou para não nos assustarmos, porque ele sabe que tudo vale a pena. Ele disse: deixa as crianças se perderem, deixa as crianças se esbaldarem, deixa as crianças curtirem. Bom, essa é a música. Vocês conheciam? Me conte aqui nos comentários essa versão original, porque eu não conhecia. E assim, eu achei muito interessante. E assim, claro que tudo que eu vou trazer aqui no conteúdo de hoje, obviamente, é uma interpretação totalmente minha, da minha experiência de vida, com o meu olhar, porque o bonito da arte é justamente isso também. Cada um vai pegar e interpretar da sua forma. Eu já vi várias pessoas elogiando essa música com, tipo assim, como que um grande cara, que mente científica, que grande ficção, sabe? Vão ter pessoas que vão, devido às suas experiências e conhecimentos extrafísicos, vão entender essa música como uma verdade, como realmente um contato que ele teve com o ser de outras galáxias, né, com o irmão cósmico nosso. Então, assim, cada um vai fazer sua interpretação. Talvez tenha gente que não vai nem interpretar, mas vai interpretar outra coisa, né, que vai fazer mais sentido na vida dela naquele momento. E essa é a beleza da arte, que no final, quando a gente sente afinidade com a determinada arte, cada um vai trazer uma interpretação diferente daquilo ali. E no final vai caber para um monte de gente. Então eu estou trazendo essa música aqui porque eu achei interessantíssima a letra dela, né? Mas claro que é sob o meu ponto de vista, mas para a gente conversar sobre isso, porque eu sei que a gente tem abertura para falar sobre esse tipo de conteúdo aqui no canal de uma forma mais abertamente. Afinal, trazemos canalizações aqui de nossos irmãos estelares, né, de nossos irmãos cósmicos, e trazemos justamente todo esse conteúdo de expansão de consciência e de reconhecimento desse nosso aspecto multidimensional como parte de um todo, que vai muito além apenas dessa experiência aqui no planeta Terra, aqui em Gaia, que é apenas uma das infinitas experiências no multiverso. Então essa música para mim foi assim, um achado, que eu falei assim, nossa, há quanto tempo, né, que tem essa música. E antes mesmo dessa música ser escrita, quantos livros, quantos relatos, músicas também escritas, não é, artes retratando sobre esse tema. E depois de ouvir essa música, eu ouvi ela por alguns dias, que eu gostei muito dessa versão. Eu estava um dia escrevendo algumas reflexões que estavam me vindo e eu peguei o papel e comecei a escrever. E nesse dia começou a me vir algumas reflexões como uma metáfora, uma festa de aniversário, e o pai falava para a criança, né, que ia buscar, que ela ia para a festa e que tal horário ia buscar ela. Então começou a me remeter toda uma metáfora desse grande teatro da vida, né? Aqui nessa experiência em Gaia, a nossa alma aqui nesse corpo físico, nesse corpo humano, experienciando essa jornada da matéria. E aí me veio toda essa metáfora, como que se fosse uma grande dança, uma grande festa, em que cada um chegava aqui, experienciava e tirava o máximo de aprendizado possível, com hora para voltar para casa. E aí começou a me vir
essa metáfora, né, de uma festa de aniversário, quando o pai fala, ó, vai lá, aproveita, vou te buscar a tal hora. E aí vai. E aí ali naquela festinha tem gente de todo tipo de personalidade, cada um desfrutando a festa do seu jeito. Uns não queria sair de perto da mesa do doce, comendo. Outros, aí remete aquelas crianças, né, que a gente vê nas festas, suando, chega a estar vermelho de tanto que corre, e brinca de uma coisa, brinca de outra, e aproveita para brincar o máximo que consegue, não para. Outra, talvez, ali no meio da festa vai começar a chorar, porque vai falar, tá meio desanimado, queria voltar para casa, aí tem que esperar, não é o horário que o pai vai vir buscar, então ele tem duas opções, ou ficar desanimado, ou buscar curtir, aproveitar de algum jeito. Nesse meio tempo, talvez, precise também de uma ajudinha, de um adulto para ir ali, conversar um pouco com essa criança, ver o que está acontecendo, e para ela poder, né, ver se ela quer interagir novamente com os amiguinhos e ver ali, não é? Às vezes vai precisar de um auxílio. Já vai ter outras crianças que já vai estar chorando porque o pai já veio buscar e não queria ir embora. Já deu a hora de ir da festinha e não queria ir embora, tá achando ainda que tá cedo. E mesmo que já às vezes, né, já desfrutou já bastante. E aí já vai ter outro que vai falar, vai tentar negociar, não é, com o pai. Vai dizer ao pai, sabe o que é? É que eu vou dormir na casa de minha amiga hoje, você pode vir me buscar amanhã, que a gente combinou que a gente vai fazer a noite do pijama. E imagina, né, quantas situações na vida que a gente às vezes vai buscando mesmo, quando a gente inclusive se cuida, né? É uma forma da gente também para manter, né, a nossa saúde e se manter o máximo possível bem aqui, nessa experiência, nessa jornada, pelo tempo que ela durar. E aí foi me vindo assim, né, todas essas situações. Muito fácil da gente conseguir vislumbrar a vida como esse cenário, como esse grande teatro, onde cada um ali tem o seu papel, assume uma personalidade, experiencia a festinha, cada um com a sua visão, cada um com a sua forma de ver, de experienciar a festinha. Vai ter uns que talvez vão estar mais tímidos, vai chegando aos poucos, vai percebendo aos poucos, vai ter outros talvez já mais extrovertidos, já vai chegando com tudo, né? Vai ter talvez aquele meio confusento, que já daqui a pouco já brigou com a metade da festa. E aí, pensa aí na festinha de aniversário de criança, que você vai conseguir vislumbrar todo esse cenário. E aí remete muito assim a essa questão, trazendo isso como uma metáfora. E aí, nessa hora, me veio ainda de fundo musical a música de David. Deixa as crianças curtirem, deixa as crianças se esbaldarem. Porque fala, né, que o Homem das Estrelas sabe que no final tudo vale a pena. Então, assim, nesse sentido, né, desse livre-arbítrio que, em partes, a gente tem para poder desfrutar esta jornada o máximo que a gente conseguir. E no final das contas, quando chegar a hora do pai buscar da festinha, o que vai ter ficado? O quanto que cada um aproveitou aquela experiência. De um jeito ou de outro, toda situação ali vai ter trazido aprendizado. E até quem estava brincando da mesma brincadeira na festinha, cada um visualizou e sentiu e se divertiu com aquela brincadeira e aprendeu com aquela brincadeira de uma forma diferente. Porque cada pessoa é única. E ninguém enxerga as coisas. A gente não enxerga as coisas uns iguais aos outros. Se eu trouxer aqui para você essa mesma garrafa e eu pedir para que você me descreva ela, você vai me falar. Se eu pedir para outra pessoa descrever, a pessoa vai me falar outra coisa. Se eu pedir para outra pessoa descrever, a pessoa vai falar outra coisa. Uma coisa ou outra pode até se assemelhar, no sentido talvez mais de uma pessoa fale, é uma garrafa roxa, mas vão ter mais várias outras coisas que eu vou falar, me dê detalhes. O que você está vendo quando você olha para essa garrafa? Então, cada um vai me trazer uma forma diferente do que está vendo sobre essa garrafa. Essa diversidade e essa riqueza, né, dessa multiplicidade de justamente a forma única que cada um de nós, que cada alma tem de desfrutar a jornada da vida, seja aqui em Gaia, seja em que dimensão que for. Então, no final das contas,
quando acabar a festinha de aniversário, o que vai ter ficado, não é? Quando a criança voltar para casa, é o quanto que ela se divertiu, o quanto que ela aproveitou daquela festinha, como que ela usufruiu, né? Como que ela lidou com as experiências que foram se apresentando na festinha, com a comida. Ela comeu em equilíbrio ou ela comeu em excesso? Como que ela brincou? Ela brincou de uma forma que foi boa para ela? Ou talvez ela brincou em excesso de uma forma que em algum momento ela já não tinha energia e já estava já irritado? E aquele que estava muito conflitante, né? Como foi que ele lidou com a festa, com as experiências que apareceram? Ele buscou um equilíbrio da situação ou só estava mesmo com raiva e passando pela festinha, brigando e conflitando e enfim. E aquele outro que não queria ir embora, como será que ele se resolveu? Será que no meio da festinha ele buscou por um coleguinha que talvez ele sentisse afinidade, por algo que talvez uma brincadeira que talvez ele gostasse de brincar, para buscar se divertir também enquanto estava ali, já que ia precisar esperar a hora de ir embora? Será que ele buscou por um adulto para conversar, pelo menos, até a hora de ir embora? Tem criança que não gosta muito de brincar, não. Tem criança que às vezes gosta de ficar conversando com adultos, não é? Tem crianças que são assim. Ou será que algum adulto, alguém chegou e será que ele soube aproveitar a oportunidade de falar, ai, sabe o que é? Eu queria, tô desanimado, não tô sentindo. E aí a pessoa talvez deu um auxílio, não, tem uma ideia, vem cá, vamos conversar um pouco, olha isso daqui, e aí de repente a visão dele sobre aquilo tudo mudou, como uma metáfora, tá, pessoal? Claro que aqui até trazendo essa questão, às vezes, até da necessidade também, que a gente tem em alguns momentos, de solicitar mesmo auxílio, né? Inclusive profissional, quando é o caso, tá? Então aqui é só uma metáfora rasa, mas claro que tem casos, tem situações mais profundas em que é preciso mesmo, né? Se buscar por um auxílio profissional. Nesse caso, né? Nesse sentido de desânimo. Já tem o outro que saiu chorando, porque não queria ir embora. Então assim, né? No final das contas, como que esse daí também aproveitou bastante, usufruiu de uma forma saudável, foi bom para essas pessoas. E toda aquela convivência, todo aquele relacionamento sempre gera, no final das contas, aprendizados. Porque todos os nossos relacionamentos nos trazem aprendizados. Nos mostram a nossa capacidade de luz, nos mostram também a nossa capacidade de sombra, de perceber coisas em nós que às vezes a gente não gosta tanto, perceber coisas em nós que talvez a gente queria ser diferente, talvez mais extrovertido, ou talvez mais introvertido, ou talvez a gente depois reflita que, poxa, eu não precisava ter falado aquilo, talvez foi um pouco impulsivo. Enfim, as relações também são espelhos e que nos fazem, no final das contas, também nos trazem aprendizados imensos, enormes, porque reflete também pra gente depois esses aprendizados de coisas, de nosso lado luz, de nosso lado sombra, nos ensina também a saber dizer sim, a saber dizer não, ao limite saudável também das coisas, nos ensina também a nossa capacidade de rir, de se divertir, de se alegrar, de aproveitar a jornada, nos ensina também a capacidade para a gente saber discernir do que se manter próximo, do que manter uma distância saudável, não é? Eu gosto desse termo, quem costuma utilizar ele é o Arli Cravo, que tem um canal aqui também no YouTube, e eu acho muito interessante esse termo, né? Tem coisas que às vezes a gente percebe que é melhor manter uma distância saudável. Nos ensina também sobre a questão do respeito, do limite do outro, do nosso limite. Nos ensina também sobre tantas coisas, as relações nos ensinam, trazem muitas das nossas emoções, dos nossos sentimentos à tona. E ali é uma forma da gente perceber, observar e se trabalhar em cima daquilo, percebendo a nossa forma de lidar com aquilo que é apresentado também pra gente. E o que a gente também está atraindo? Aí ensina isso também, né? O
que a gente está atraindo? Que tipo de experiências, de pessoas, de situações que a gente normalmente está mais atraindo? E aí a gente começa a se questionar também, né? O porquê. Como é que estão meus pensamentos? Como é que estão minhas emoções? Claro que aqui eu estava dando uma metáfora de criança. Quando você é criança, normalmente não se pensa nisso tudo. Mas aqui eu estou falando a gente enquanto adultos, né? A questão da festinha de criança. Porque em algum nível também está todo mundo aprendendo, né? Então em algum nível também, assim, a gente às vezes tem ainda também a nossa criança interior, às vezes ferida, falando por a gente, mesmo na vida adulta, independente da idade que se tenha. Então, assim, nessa analogia mesmo, né? Nesse sentido de também isso, independente da idade que se tem, a gente está sempre aprendendo. Então, às vezes é como se a gente fosse criança em um determinado aprendizado ainda, porque a gente ainda está passando por aquele aprendizado. Às vezes é como se a gente já fosse um adulto em relação a outros, porque tem coisas que a gente já equilibrou bastante, que a gente já sabe melhor como lidar, como que funciona, como que é mais saudável de experienciar determinadas coisas. Então, a gente está sempre assumindo esse papel de aprendiz-mestre, aprendiz-mestre. Tem um ditado popular que fala, né, que ninguém é tão pobre que não tenha o que doar e ninguém é tão rico que não tenha o que receber. Isso me remete muito a essa questão, que todos nós somos mestres e aprendizes da vida ao mesmo tempo. E estamos o tempo todo, não é? Aprendendo e também ensinando. Aprendendo e ensinando. E aí, no final das contas, o que fica? Quando a festinha, né, essa festa de criança terminar. O que cada um vai ter levado dessa festa? De aprendizados ou não? Mas assim, no final das contas, o que fica? Eu ouvi um dia uma pessoa, eu não me lembro onde que eu ouvi isso, mas a pessoa ela dizia assim, no final das contas, quando toda essa jornada aqui, toda essa experiência acabar, a pergunta mais importante para você responder vai ser: e aí, durante todo esse processo, você se amou? Ah, mas eu fiz isso para fulano, fiz isso para cicrano, fiz aquilo para beltrano. E para você? Você não é menos importante do que todos os outros. Você se amou? Você se lembrou de ser amor? Primeiramente com você? Até o ponto desse amor expandir e chegar também nos outros, nas diversas situações? E eu achei isso tão interessante, porque a gente aprende tanta coisa, não é? Enquanto está aqui, e a gente quer fazer tanta coisa e faz tanta coisa. Mas no meio dessa dinâmica toda, é importante a gente não se esquecer do personagem principal da nossa história, que é a gente mesmo. O quanto que é importante a gente se nutrir, o quanto que é importante a gente estar nutrido da gente mesmo. Para que o que venha de fora também venha a ser complemento. Assim como que o que expandir da gente também venha a ser complemento para o outro. E dessa forma não tem aquelas dependências tóxicas. E às vezes não é do dia para a noite que a gente aprende essa lição. Enquanto a gente está aqui, na verdade, a gente diariamente, constantemente, precisa estar se lembrando de se nutrir, de se amar, de não se perder na correria, na dinamicidade do dia a dia, dos afazeres, a ponto de se esgotar, a tal ponto até às vezes de adoecer. Então, quanto é importante a gente se lembrar desta pergunta. No final das contas, você se amou? Eu achei isso extremamente interessante. E eu nem estava lembrando disso. Mas essa lembrança dessa frase, dessa fala que eu ouvi, veio assim aqui agora e que talvez vai fazer a diferença, né? Para você aí também é importante trazer ela aqui também nessa nossa conversa. Para a gente poder vislumbrar
a vida sob uma ótica do observador. Essa visão de quem vê de cima toda essa experiência em Gaia. Às vezes a gente se esquece, a gente entra ali na onda do personagem, quando eu vejo, já tá se estressando, se descabelando, e sim, isso tudo acontece também, né? Se preocupando às vezes, porque sim, a parte também da matéria, a parte física também está aqui, os acontecimentos também estão aqui, a gente também tem emoção, e a gente também, quando vê, a gente já está ali nos trâmites de toda aquela história, bastante envolvido, né, emocionalmente, tudo na situação. Mas o quanto que é importante a gente se lembrar desse se distanciar também. Por isso que a meditação também é tão importante, seja através também de uma dança, de uma música, porque esses momentos faz a gente voltar de novo para dentro, se conectar com este nosso eu interior e nos fortalecer e nos trazer este olhar do observador que percebe a situação de um ângulo mais ampliado. E aí com isso consegue também trazendo mais leveza, mais equilíbrio, maior compreensão sobre a vida, sobre aquelas experiências que estão acontecendo, nessa maior compreensão também de como funciona o universo, as leis que regem o universo. E todo esse autoconhecimento, tudo isso também vai nos auxiliando muito nessa nossa expansão de consciência, nessa nossa forma também de lidar com essa jornada, com essa experiência aqui em Gaia, que pode ser inclusive muito intensa se a gente não estiver atento a tudo isso, a este olhar que vê de fora, digamos assim, este olhar do observador, e buscar lidar de uma forma mais tranquila, com maior leveza com a jornada. Mesmo que, como eu falei, em alguns momentos a gente às vezes vai esquecer, quando vai estar envolvido na história do personagem, né? Vai estar ali muito envolvido com o personagem. Mas, à medida que a gente vai se lembrando de se nutrir, de se auto-observar, de trazer esse autoconhecimento para a nossa vida, a gente vai se tirando também mais rápido dessas situações, buscando trazer um maior equilíbrio para a situação. Às vezes a gente desequilibra, mas em algum momento a gente equilibra novamente. E a gente vai fazendo isso de uma forma mais rápida, quando a gente está com essa antena ligada desse autoconhecimento, desse olhar do observador, que vê as coisas sob uma ótica mais distanciada. Sabe aqueles filmes ou aqueles vídeos que às vezes vai mostrando a câmera subindo, aí vai mostrando o planeta Terra, as pessoas bem pequenininhas, aí o planeta Terra vai ficando bem pequenininho, aí vai mostrando vários outros planetas que vão ficando bem pequenininho e vai indo a imagem como que o universo lá dentro. E a gente vai percebendo como que tudo aquilo vai ficando assim, tão irrisório, quando a gente consegue trazer esse olhar de fora. E aí com isso a gente consegue também trazer um maior equilíbrio para a gente mesmo, para a situação. Então foi só um exemplo que me veio aqui, para a gente poder refletir sobre isso. E é isso. Foi divertido para mim trazer aqui toda essa analogia, porque no dia que esse pensamento veio também para mim, ele veio também de uma forma muito divertida, como eu te falei, eu conseguia até escutar a trilha sonora da música Starman tocando de fundo e toda a festinha acontecendo, e eu achei aquilo fantástico. Eu falei, não, eu vou transformar essa analogia, essa metáfora em um conteúdo para um vídeo no YouTube. Mas não tive tempo antes, e aí agora eu parei, sentei e falei, agora eu vou gravar, agora eu vou levar para o pessoal esse conteúdo, porque faz a gente se lembrar de ver a vida sob essa ótica, sob essa visão mais ampliada. Então é isso, pessoal. Gratidão para vocês que ficaram até aqui. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam, comentem. Tudo isso auxilia bastante este canal, este trabalho, e eu agradeço. Para informações sobre os atendimentos terapêuticos que eu realizo,
o endereço de e-mail e o Instagram, caso queira entrar em contato também via direct no Instagram. Ficam sempre aqui, ou na descrição do vídeo, ou fixado nos comentários. Então é isso, gratidão, até o nosso próximo vídeo.